Há muitos anos eu queria mudar o mundo. Mas com o tempo, percebi uma verdade simples e poderosa. Se queremos mudar o mundo, primeiro precisamos mudar a nós mesmos. Essa é a base de tudo. Jack Ma, o bilionário fundador do Alibaba, foi rejeitado 10 vezes pela Harvard. E quando o KFC abriu na cidade dele, 24 pessoas se candidataram, 23 foram contratadas, ele foi o único rejeitado. Mas sabe o que ele fez? Não desistiu. Ele mudou a mente antes de mudar a realidade. Entendeu que crescer a mente, os valores e a sabedoria é o primeiro passo para o sucesso. A mente é o solo, e o dinheiro é a colheita. Por isso, hoje você vai descobrir os 8 hábitos que sabotam sua prosperidade. Costumes escondidos que plantam pobreza na mente e tiram a abundância da sua vida. Se quiser prosperar de verdade, precisa arrancar essas raízes agora. 1. O costume da autopiedade, o início da pobreza mental. O primeiro inimigo da prosperidade mora dentro da mente. É o costume da autopiedade. A pobreza não começa no bolso, começa na cabeça. Quando você se acostuma a sentir pena de si mesmo, a reclamar do governo, do patrão, da sorte, você está dizendo ao universo: eu não tenho controle sobre a minha vida. E sabe o que acontece? O universo acredita. A autopiedade é como um vírus que paralisa seus sonhos. Você começa a enxergar obstáculos em todo lugar e perde a força para agir. Quem se vê como vítima nunca age como vencedor. Reclamar do que deu errado não paga contas. Mas assumir responsabilidade muda destinos. Quer prosperar? Troque a frase: por que isso acontece comigo? Por como posso aprender com isso? É assim que se vence a pobreza mental, mudando o foco do problema para a solução. 2. O hábito da procrastinação, o ladrão silencioso da riqueza. O segundo hábito que te impede de prosperar é a procrastinação, o ato de adiar o que precisa ser feito. Muita gente pensa que procrastinar é preguiça, mas não é. É medo. Medo de começar, medo de falhar, medo de dar errado. Então você troca o importante pelo confortável. O plano de abrir um negócio vira: depois eu vejo. O curso que poderia mudar sua carreira vira: semana que vem eu começo. E quando você percebe, mais um ano passou. Enquanto você espera o momento perfeito, alguém menos preparado já começou. Quem deixa tudo para depois vive correndo contra o tempo. Perde prazos, perde oportunidades. E o pior, perde credibilidade. E o curioso é que quanto mais você adia, mais pesado o começo parece. É um ciclo: medo, atraso, culpa, mais medo. Quer quebrar isso? Faz o seguinte: comece pequeno, mas comece. Escreva um parágrafo, grave um vídeo, envie o e-mail, ligue para o cliente. Um passo pequeno é melhor do que 10 planos perfeitos que nunca saem do papel. A ação cura o medo, a inércia o alimenta. 3. O hábito de fazer o que você não gosta, o caminho mais rápido para a infelicidade e pobreza. O terceiro hábito que sabota a prosperidade é fazer o que você não gosta. E esse é talvez o mais comum de todos. Quantas pessoas você conhece que acordam reclamando da segunda-feira? Que olham o relógio a cada hora, torcendo para o expediente acabar. Viver assim é como correr em uma esteira. Você se cansa, mas nunca sai do lugar. Trabalhar em algo que você odeia não é só ruim para o humor. É perigoso para a sua mente e para o seu futuro. Quando você trabalha apenas por dinheiro, o dinheiro é tudo o que você ganha. O problema é que muitos se convencem de que é normal viver frustrado. Falam: pelo menos tenho um emprego. Mas no fundo sentem que estão desperdiçando tempo de vida. E tempo é o ativo mais caro que existe. Fazer o que você ama não significa largar tudo amanhã, mas significa buscar um propósito dentro do que você faz hoje. Encontrar um motivo para levantar da cama. Descobrir o que te move. Porque quem trabalha só por obrigação, cria uma vida que precisa escapar nas férias. Mas quem trabalha com propósito, cria uma vida da qual não precisa fugir. O segredo não é fugir do trabalho, é transformar o trabalho em algo que faça sentido. 4. O hábito de manter relacionamentos tóxicos e familiares mal resolvidos, a prisão invisível da mente pobre. O quarto hábito que te impede de prosperar é carregar mágoas e conflitos não resolvidos. Parece que não tem nada a ver com dinheiro, mas tem tudo a ver. Relações tóxicas drenam sua energia, roubam seu foco e envenenam sua mente. Quem vive preso ao passado nunca constrói um futuro. Quando você guarda ressentimento, sua cabeça se enche de emoções negativas: raiva, inveja, culpa, orgulho. Esses sentimentos são como correntes invisíveis, te seguram mesmo quando você tenta seguir em frente.
E o pior é que você começa a repetir os mesmos padrões, as mesmas discussões, as mesmas dores. Enquanto isso, o tempo passa, as oportunidades somem e você continua preso àquilo que já devia ter deixado ir. Perdoar não é esquecer o que aconteceu. É decidir que isso não vai te controlar mais. O perdão é o investimento emocional que mais rende paz. Quando você escolhe perdoar, você limpa espaço dentro de si para prosperar. Porque nenhuma mente pesada cria uma vida leve. Quer atrair prosperidade? Resolva o que te prende. Perdoe o que te fere. E siga o caminho livre. 5. O hábito de entrar em pânico quando o dinheiro acaba. A mentalidade da escassez. O quinto hábito que destrói a prosperidade é entrar em pânico quando o dinheiro acaba. Você já reparou como algumas pessoas, quando estão com pouco dinheiro, entram em desespero? O coração acelera, o medo domina, a mente trava. Elas começam a agir com escassez, seguram cada centavo com medo, param de investir, param de se mover e, sem perceber, bloqueiam o fluxo da própria prosperidade. Quem vive com medo de perder, nunca aprende a ganhar. Essa mentalidade cria um ciclo vicioso. Falta, medo, paralisação, mais falta. A mente pobre acredita que o dinheiro é limitado, que se alguém ganha, outro perde. Mas a mente próspera entende que o dinheiro é energia. E energia precisa circular. Guardar tudo por medo é como segurar o ar nos pulmões. Se você não solta, sufoca. Quando o dinheiro faltar, não entre em pânico. Entre em ação. Use a cabeça, não o desespero. Aprenda, ajuste, busque novas fontes, reduza desperdícios, mas nunca permita que o medo dite suas decisões. O dinheiro foge de quem o teme e corre para quem o entende. 6. O hábito de não agir, o inimigo número 1 do sucesso. O sexto hábito que te impede de prosperar é não agir. Você pode ter os melhores planos, as melhores ideias, os maiores sonhos, mas se não agir, nada muda. Sonho sem ação é apenas imaginação. A maioria das pessoas não é pobre de ideias, é pobre de atitude. Elas esperam o momento certo, o ano que vem ou o quando sobrar dinheiro. Mas o momento certo nunca chega. O que diferencia quem vence de quem assiste é que o vencedor age, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem ter tudo perfeito. Você não precisa correr, precisa começar, porque é o primeiro passo que abre o caminho. Quem espera a coragem para agir, vai passar a vida esperando. Quer mudar de emprego? Atualize o currículo hoje. Quer empreender? Estude o primeiro passo hoje. Quer investir? Abra uma conta hoje. A ação cria clareza. E a clareza traz resultados. Se você ficar parado, nada acontece. Mas se der o primeiro passo, a vida começa a se mover junto com você. 7. O hábito da inveja, o veneno silencioso da pobreza mental. O sétimo hábito que sabota a prosperidade é a inveja. E talvez esse seja o mais disfarçado de todos. A inveja se veste de crítica, de ironia, de também com aquele dinheiro eu faria igual. Mas no fundo, o que ela revela é dor. Dor de não estar onde você queria, de ver no outro o reflexo do que você poderia ser se tivesse agido diferente. Quem foca no sucesso dos outros esquece de construir o próprio. A inveja é perigosa porque te tira do eixo. Faz você gastar energia observando, reclamando, comparando, em vez de construir. A mente invejosa não aprende, ela compete. E quando você compete com os outros, você se distancia da sua própria evolução. A verdade é simples. Ninguém vence olhando para o lado. Você só vence quando olha para frente. Compare-se com quem você foi ontem, não com quem os outros são hoje. Quando o sucesso de alguém te incomodar, use isso como um espelho. Pergunte a si mesmo, o que essa pessoa fez que eu ainda não fiz? Transforme a inveja em inspiração. Transforme o incômodo em ação. E transforme o veneno em combustível. 8. A virada, como reprogramar sua mente para a prosperidade. Agora que você conhece os hábitos que te afastam da prosperidade, é hora de entender o que realmente muda o jogo, a reprogramação da sua mente. Porque a pobreza não começa na carteira, começa na cabeça. Você não muda a sua vida mudando o que ganha, você muda mudando o que pensa. Enquanto você continuar acreditando que o sucesso é para os outros, que a vida é injusta ou que já é tarde demais, você estará cavando o próprio buraco. Mas quando você entende que tudo o que vive hoje é resultado dos pensamentos que cultivou ontem, você começa a mudar o amanhã. Mudar a mentalidade é como trocar as lentes com as quais você enxerga o mundo. Você começa a ver oportunidades onde antes via obstáculos. Começa a agir onde antes só reclamava. E aos poucos, o universo responde.
A abundância não é um prêmio. É uma consequência. Você atrai o que acredita merecer. Quer prosperar? Cuide da sua mente como cuida do seu corpo. Alimente-a com conhecimento, exercite-a com disciplina e limpe-a das crenças que te limitam. A prosperidade não começa com dinheiro, começa com clareza. Porque quando você muda por dentro, o mundo muda por fora. Conclusão. A vida muda quando você muda. Não é sorte, é escolha. A diferença entre quem vence e quem fica parado não está no talento, nem nas oportunidades, mas na coragem de mudar o próprio caminho. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar tendo o que sempre teve. Hoje você aprendeu que o sucesso não depende só de dinheiro, mas de mentalidade, atitude e hábitos. Então pare por um momento, respire fundo e pense. Qual desses hábitos eu vou abandonar hoje? Não amanhã. Hoje. Porque é no primeiro passo que a vida começa a se transformar. E se você chegou até aqui, significa que já tem algo que muita gente não tem: a vontade de mudar. Use isso. Cuide da sua mente. Construa seus sistemas, invista em você. A mente pobre busca desculpas, a mente rica busca caminhos. E lembre-se, a liberdade financeira não é sobre ter tudo, é sobre não depender de ninguém para ser feliz. Então, se esse vídeo fez sentido para você, mostre que está comprometido com a sua evolução. Curta, se inscreva e escreva aqui nos comentários: eu escolho prosperar. Porque o primeiro passo para mudar o mundo é mudar a si mesmo. Siga o Conta Aí Financeiro, aqui vamos te ajudar a prosperar.